Olá, pessoal. Vamos então agora para o capítulo 11, em que Phileas Fogg compra uma montaria por um preço fabuloso. Vamos ver. O trem tinha partido na hora regulamentar, levava um certo número de viajantes, alguns oficiais, funcionários civis e negociantes, cujo comércio os chamava para o lado oriental da península. Passepartout ocupava o mesmo compartimento de seu patrão. Um terceiro viajante achava-se alojado no canto oposto. Era o general de brigada, Sir Francis Cromarty, um dos parceiros de Mr. Fogg durante a travessia de Suez a Bombay, que retornava às suas tropas. Vamos agora ouvir falar bastante desse senhor Sir Francis Cromarty. Phileas Fogg não ocultara de Sir Francis Cromarty o seu projeto de viagem em volta ao mundo, nem em que condições o realizava. O general de brigada não viu nesta aposta senão uma excentricidade sem finalidade útil. De vez em quando, Sir Francis Cromarty e Phileas Fogg trocavam algumas palavras e, neste momento, o general de brigada, reatando o fio da conversação, que muitas vezes se quebrava, disse: há alguns anos, Sr. Fogg, teria tido uma demora que de certo lhe teria comprometido o itinerário. A estrada de ferro terminava no sopé destas montanhas, que era preciso atravessar no dorso de pôneis. Essa demora não teria de forma alguma prejudicado a economia do meu programa, respondeu Mr. Fogg. Não deixei de prever a eventualidade de certos obstáculos. Entretanto, Mr. Fogg, retomou o general da brigada, correu um risco enorme de ter uma grande dificuldade nos braços com a aventura deste rapaz, e apontou para o Passepartout. Passepartout, os pés embrulhados na sua manta de viagem, dormia profundamente e nem sequer sonhava que falavam dele. O governo inglês, o Sir Francis Cromarty está dizendo, tá? Que o governo inglês é extremamente severo e com razão com este gênero de delito. Lembram que o delito que ele está falando aqui é aquele problema, aquela confusão que o Passepartout causou no templo, né? Por entrar calçado, né? Entrar com sapatos, tá? Então era considerado uma grande falta de respeito, era considerado um delito. Ele faz questão, né, o governo inglês, faz questão que se respeite os costumes religiosos dos hindus e se o seu criado tivesse sido preso, ai, ai. Bem, se tivesse sido preso, Sir Francis, respondeu Mr. Fogg, teria sido condenado, teria cumprido sua pena e depois teria voltado tranquilamente para a Europa. Não vejo em que este caso teria podido retardar seu patrão. O Mr. Fogg é muito objetivo, né? E neste ponto a conversação interrompeu-se novamente. Durante a noite, o trem transpôs os gates, passou para Nazik e no dia seguinte, 21 de outubro, lançou-se através de uma região relativamente plana, formada pelo território de Candice. É oportuno dar a conhecer que pensamentos ocupavam então o espírito de Passepartout. Até sua chegada a Bombay, tinha acreditado e pudera crer que ficariam por ali. Mas agora, desde que corria a todo vapor através da Índia, uma reviravolta se dera em seu espírito. Sua natureza lhe retornava a galope, reencontrava as ideias fantasistas de sua juventude, levava a sério os projetos de seu patrão, acreditava na realidade da aposta. Até já começava a ficar inquieto com os atrasos possíveis, com os acidentes que poderiam sobrevir no caminho. Sentia-se como que interessado nesta maluquice e estremecia ao pensar de que tinha podido comprometê-la na véspera por sua imperdoável distração. Contava e recontava os dias decorridos e amaldiçoava as paradas de trem. Então, o Passepartout, ele antes estava incomodado com essa viagem, porque ele queria tranquilidade. Mas depois, né, de ter percorrido ali alguns trajetos já, passado por algumas cidades, ele estava gostando. Então, aquela fantasia da juventude, aquela animação da juventude estava retornando e ele, então, estava apreciando aquela viagem. E estava torcendo, né, também, tentando ajudar o Phileas Fogg para que tudo desse certo.
dia seguinte, 22 de outubro, a uma pergunta de Sir Francis Cromarty, Passepartout, tendo consultado seu relógio, respondeu que eram 3 da manhã. Sir Francis corrigiu a hora dada por Passepartout, tentou fazê-lo compreender que deveria acertar o relógio a cada novo meridiano e que, como caminhavam constantemente para leste, isto é, à frente do sol, os dias eram mais curtos na razão de tantas vezes 4 minutos quanto os graus percorridos. Foi inútil. Tenha o teimoso rapaz compreendido ou não a observação do general de brigada, obstinou-se em não adiantar seu relógio, que mantinha invariavelmente pela hora de Londres, mania inocente, afinal, e que não poderia prejudicar ninguém. Então, ele não mexia no relógio, né? Ele deixava sempre com o horário de Londres, o Passepartout, tá? Às 8 da manhã, e a 15 milhas adiante da estação de Rothal, o trem parou no meio de uma vasta clareira. O condutor do trem passou pela fileira dos vagões dizendo: "Os viajantes descem aqui." Phileas Fogg olhou para Sir Francis Cromarty, que pareceu não compreender. Passepartout, não menos surpreso, saltou para a via e voltou quase que imediatamente, exclamando: eles ainda não tinham chegado ao destino. Como assim descer do trem, né? "Senhor, não há mais estrada de ferro." "O que quer dizer?" perguntou Sir Francis Cromarty. "Quero dizer que o trem não continua." O general da brigada desceu logo do vagão. Phileas Fogg seguiu-o sem se apressar. Os dois dirigiram-se ao condutor. "Onde estamos?" perguntou Sir Francis Cromarty. "Na aldeia de Colby", respondeu o condutor. "Paramos aqui?" "Sem dúvida, a estrada de ferro não está acabada." "Como? Como não está acabada?" "Não, há ainda um trecho de umas 50 milhas a estabelecer entre este ponto e Allahabad, onde a via recomeça. Mas os jornais anunciaram a abertura completa da estrada de ferro." "Que quer, meu oficial?" "Os jornais se enganaram." Esse condutor super tranquilo, né? "E vendem bilhetes de Bombay a Calcutá", replicou Sir Francis Cromarty, que começava a se esquentar. Sir Francis Cromarty estava furioso. Passepartout teria de bom grado batido no condutor, que já não podia conduzir. Não ousava olhar para o seu patrão. "Sir Francis", disse simplesmente Mr. Fogg, "nós vamos, se também o quer, encontrar um meio de chegar a Allahabad." "Mr. Fogg, trata-se de um atraso absolutamente prejudicial aos seus interesses?" "Não, Sir Francis, estava previsto." "O quê? Sabia que o caminho, de modo algum, mas sabia que um obstáculo qualquer, cedo ou tarde, surgiria no meu caminho. Ora, nada está comprometido. Tenho 2 dias de avanço para sacrificar. Há um vapor que parte de Calcutá para Hong Kong dia 25 ao meio-dia. Estamos ainda no dia 22 e chegaremos a tempo em Calcutá." Então, o Phileas Fogg estava tranquilo. Por quê? Porque ele ainda tinha esse tempo, né, adiantado. Então, eles estavam no dia 22 e ele precisaria, então, chegar a Calcutá no dia 25. Não havia nada a dizer frente a uma resposta dada com tão completa segurança. Era verdade que os trabalhos da estrada de ferro paravam naquele ponto. Os jornais são como certos relógios que têm a mania de adiantar, e haviam prematuramente anunciado a conclusão da linha. A maioria dos viajantes conheciam esta interrupção da via e, ao descerem do trem, tinham se apoderado dos veículos de todo tipo que havia na aldeia. Por isso, Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty, depois de procurarem por toda a aldeia, voltaram sem nada ter achado. "Irei a pé", disse Mr. Fogg. Passepartout, que então se aproximou do seu patrão, fez uma careta significativa. Como assim, a pé, né? Ele fez uma careta. Acho que ele não queria ir a pé, não. Mas, enfim, né? Todas as pessoas, desceu aquele monte de gente ali na estação, se apoderaram de todo tipo de meio de transporte que existia e eles ficaram sem nada. "Senhor", disse ele, o Passepartout, "creio que encontrei um meio de transporte." "Qual?" "Um elefante. Um elefante que pertence a um indiano que mora a 100 passos daqui." "Uau! Um elefante." "Vamos ver o elefante", respondeu Mr. Fogg. 5 minutos mais tarde,
Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout chegavam a um cercado fechado com altas paliçadas. Ali acharam-se na presença de um animal bem domesticado que o seu proprietário criava. Phileas Fogg resolveu servir-se dele, mas os elefantes são caros na Índia, onde começam a se tornar raros. Os machos são extremamente procurados. Estes animais só raramente se reproduzem em cativeiro, portanto, só podem ser obtidos por meio da caça. Por isso, são objeto de cuidados extremos, e quando Mr. Fogg perguntou ao indiano se queria alugar o seu elefante, o indiano recusou no ato. Ai, ai, ai. Fogg insistiu e ofereceu pela besta um preço excessivo, 10 libras por hora. Recusa. 20 libras, nova recusa. 40 libras, sempre recusa. O dono do elefante não queria ceder. Passepartout dava pulos a cada aumento de preço, mas o indiano não se deixava tentar. Era uma bela quantia, contudo. Supondo-se que o elefante gastasse 15 horas até Allahabad, seriam 600 libras. Phileas Fogg, sem se animar de modo algum, propôs então ao indiano comprar-lhe a besta e ofereceu de cara 1000 libras. O indiano não queria vender. Talvez o velhaco farejasse algum negócio magnífico. Sir Francis Cromarty chamou Mr. Fogg à parte e pediu-lhe que refletisse antes de prosseguir. Estava gastando demais, né? Phileas Fogg respondeu ao seu companheiro que não tinha por costume agir sem reflexão, que afinal de contas se tratava de uma aposta de 20.000 libras, que este elefante lhe era necessário e que, mesmo que tivesse de pagar 20 vezes seu valor, teria este elefante. Estava decidido. Mr. Fogg foi ter outra vez com o indiano, cujos olhos pequeninos, iluminados pela cobiça, deixavam perceber que, para ele, aquilo era apenas uma questão de preço. Mr. Fogg ofereceu sucessivamente 1.200 libras, depois 1.500, depois 1.800, afinal 2.000 libras. Passepartout, tão corado normalmente, estava pálido de emoção. A 2.000 libras o indiano se rendeu. Pelas minhas babuchas, exclamou Passepartout, isto é que é dar um bom preço à carne de elefante. Concluída a transação, só faltava arranjar um guia. Foi mais fácil. Um jovem Parsi, de fisionomia inteligente, ofereceu seus serviços. Mr. Fogg aceitou e prometeu-lhe uma boa remuneração. O elefante foi trazido e equipado sem demora. O Parsi empodeirou-se no pescoço do elefante e, às 9 horas, o animal, deixando a aldeia, embrenhou-se na espessa floresta de palmeiras e desapareceu na noite. E assim finalizamos o capítulo 11. Eles conseguiram sim resolver o problema, né? Foram deixados no meio do nada, porque a estrada de ferro simplesmente acabou, sem que eles soubessem, né? Claro que tem ali, o Phileas Fogg estava tranquilo, porque ele tinha um tempinho a mais para concluir a sua viagem até Calcutá, mas eles precisavam fazer o transporte de alguma maneira, e encontraram então um elefante. E assim eles começaram então um novo trajeto usando o elefante. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.